Olá, eu sou o Matheus Garcia e faço parte do grupo PET da Engenharias da UFRJ de Macaé. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre materiais compósitos e um pouco sobre a introdução dessa matéria que às vezes assusta muitas pessoas e deixa um pouco das pessoas meio assustado, meio distante. E vou explicar que não é tão difícil de entender e um pouco sobre a origem, como funciona, o que é material, o que é compósitos, e estou aqui para falar um pouco mais sobre isso. Então vamos dar início. Então vamos lá, introdução aos materiais compósitos. O que são materiais compósitos? Para a gente entender basicamente o que é materiais compósitos, eu vou estar mostrando para vocês o significado e a separação das duas palavras: material, que é o singular de materiais, e compósito, que é o singular de compósitos, obviamente. E aí a gente tem algumas características pesquisadas e definidas aqui no slide, que material são dois tipos de características, adjetivo de dois gêneros, relativo à matéria, constituído de matéria, ou seja, material é tudo aquilo que tem matéria, tudo aquilo que tem átomo, tudo aquilo que tem molécula, que juntos unidos formam uma matéria específica. Água é um material, barro é um material, madeira é um material. Então a gente pode entender que tudo aquilo que é relativo à matéria, tudo que é constituído de matéria, ele é um material. Ou seja, a gente pode ter a noção de infinitos materiais ou pensar em diversos tipos de materiais e todos aqueles vão ser caracterizados como material, entendeu? Nesses tipos de características, relativo à matéria e constituído de matéria. Já compósito é caracterizado pela heterogeneidade de elementos, feito de vários elementos ou partes diferentes, composto. Então, o que é um compósito? O compósito, em inglês, composite, é o que? É a união entre duas ou mais materiais ou material com o objetivo de se obter um produto final de maior qualidade ou resistência. Ou seja, é a união daquilo de duas coisas que você quer juntar e no final dê uma coisa melhor, de melhor qualidade, de melhor resistência, com características melhores. Ou seja, ele é uma síntese ou um compósito que é a junção, tendo como resultado final um produto diferente, que no caso seria basicamente a soma de um produto A mais um produto B, que geraria um produto C. Matematicamente falando, você pode também substituir uma soma de produto A mais B, ou seja, uma coisa A mais uma coisa B, daria B, correto. Só que quando a gente fala de material compósito ou materiais compósitos, a gente fala que A, o material, mais o material B, a gente não vai ter um AB, a gente vai ter um material C, que vão ter características diferentes ou características melhores, de resistência maior, de leveza maior, ou independente da característica que seja, ela pode ser melhor que a origem do material dele, que é o material A mais o material B. Todos entenderam? Então, basicamente é isso. O que é o material compósito, então? É a união de dois ou mais materiais ou de material, união desses materiais que geram um material melhor, um material mais resistente, um material com mais qualidade. E a partir daqui eu vou dar alguns exemplos para vocês e mostrar um pouco mais sobre isso. Para exemplificar, eu coloquei um exemplo aqui no slide que pergunta assim: o que são materiais compósitos? E a pergunta embaixo tem uma união de uma imagem com leite de vaca, de cabra, seja o que for, mais um Nescau, que o pessoal está acostumado a achocolatado, né? Nescau é o nome do achocolatado em específico da Nestlé. Então a gente tem a junção do leite com o achocolatado, pode ser Toddy, Nescau, e dá o achocolatado em pó, no caso, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, basicamente, um exemplo para mostrar um pouco do que é o material composto. E aí a gente tem a união do leite com o achocolatado em pó, que gera um achocolatado líquido. E aí a pergunta que está logo abaixo é o seguinte: isso é um material compósito? Aí a gente tem que pensar, sim ou não? E aí ele já está dizendo mesmo a resposta, né? Sim, no dicionário. Porém, no contexto de engenharia, não. Então, por que não é, no contexto de engenharia, um material compósito? No dicionário, a gente tem, como explicado anteriormente, que um compósito é a união de dois ou mais materiais ou matéria
tudo que é matéria, tudo que é material é formado de matéria, é relativo à matéria, ou seja, leite é formado de matéria, é formado de átomos, é formado de moléculas. O achocolatado em pó também é formado de matéria, ele é formado de átomos, de moléculas, e ele gera um achocolatado líquido, que é também um material compósito. Por quê? Porque é a união de dois materiais específicos, entendeu? Então isso é para exemplificar para vocês que o material compósito é a união de dois materiais, independente do material que seja, entendeu? É a união de dois materiais que tem uma característica melhor. Ali geralmente tem um gosto melhor, tem uma densidade maior do que a do Nescau, do que a do leite, do que a do, ou menor até, dependendo. E aí a gente pode variar de acordo com o material e de acordo com a junção dos dois materiais. No caso seria um A mais um material B, que daria um material C nesse caso. Mas aí ele não é um material compósito no contexto de engenharia, mas sim no contexto do dicionário. Todos entenderam? Então vamos para o próximo slide. No caso, ele não é um material compósito no contexto de engenharia, pois ele não serve para usar em engenharia geral, mecânica, né? Ninguém nunca viu colocar um Nescau no carro, no motor, ou construir uma peça mecânica, ou uma engrenagem, ou algo do tipo, ou usar Nescau para construir uma ponte. Então, no contexto de engenharia, logo, obviamente, que um achocolatado não vai ser um material, né, usado na engenharia. Por isso ele não é no contexto de engenharia, mas no dicionário, de acordo com as palavras materiais e compósitos, ele sim é um material compósito. Ok. Então, agora iremos falar um pouco sobre reforço e matriz. A junção de reforço e matriz que pode gerar um compósito. E a gente tem uma pequena descrição que eu vou estar lendo. Um material compósito é um material constituído de duas ou mais fases numa escala macroscópica, onde o desempenho e propriedades deste material para uma dada aplicação é superior em relação aos materiais que o compõem separadamente. Tais materiais são constituídos de uma matriz e um reforço. Ou seja, para a gente ter uma noção do que é material compósito, a gente coube ali que numa escala macroscópica, a união das propriedades do reforço e da matriz gera uma aplicação superior, ou seja, um material superior comparado a esse reforço e essa matriz. Ou seja, eu tenho um A mais B, um reforço A e uma matriz B, que gera o compósito C, e as características desse compósito C são superiores a esse reforço A e essa matriz B, entende? Ou seja, o compósito C tem características, tem qualidades, tem relações superiores, aplicações superiores a esses dois reforços. E aí, tais materiais são constituídos de uma matriz e um reforço, ou seja, o compósito constituído de uma matriz e um reforço gera um material melhor. E aí a gente tem diversas aplicações, porque geralmente vou dar um exemplo aqui, o cimento. Tem como construir uma parede só de cimento? Tem. Se você fizer a forma, ok, legal. Mas se você colocar um dos exemplos, assim, de um compósito de reforço mais matriz, a gente pode pensar em uma coluna de cimento, ou seja, tem como construir uma coluna só de cimento? Tem. Só que aí ela não ficaria tão resistente ou às vezes não teria determinada propriedade que a gente determina como uma coluna. Então a gente usa a matriz como o cimento e o reforço como os vergalhões, que dão apoio ao cimento para formar tal estrutura, para ter tal compósito, entendeu? E aí é um exemplo claro desse tipo de compósito utilizando reforço e matriz. Outro exemplo real que nós temos é a casa de pau a pique, que é o que? Ela é formada de vigas, né, de madeira, entrelaçadas entre si, e com o barro. E aí ali a gente tem a união de o quê? De uma matriz com um reforço, ou seja, um reforço com uma matriz, que dá um produto C, que seria a casa de pau a pique, que seria as paredes da casa, entendem? E temos isso como exemplo. Aqui diz muito bem, que eu acabei de citar, que temos como reforço as madeiras, os galhos ou
as estruturas de madeiras que estão entrelaçadas entre si, junto com a sua matriz, que seria o barro, e aí temos o compósito final, que seria a casa de pau a pique. Ou seja, isso sim é um material compósito para utilizar em engenharia, entendeu? Esse é um exemplo específico, como falado anteriormente. Então, basicamente, para resumir ou descrever com qualidade o nosso exemplo anterior, um compósito estrutural é o que? Consiste em dispor fibras de alta resistência, assim como eu falei, vergalhões, ou como madeiras, ou como galhos, de resistência mecânica e grande rigidez, muito leves e, na maioria dos casos, resistente à corrosão galvânica em posições e orientações pré-determinadas, como eu falei no caso anterior, cruzadas, envoltas por uma matriz. O que seria essa matriz no caso anterior? O barro, em uma casa de pau a pique, em frações volumétricas definidas, resultando em um componente de elevado desempenho estrutural. Ou seja, a gente juntou as madeiras, que tem uma propriedade lá mecânica, e a gente usou a matriz, que seria o que? O barro, que tem outra propriedade mecânica. E com essas, ou mecânica, ou química, ou física, vai depender do tipo de material. E com essas propriedades unidas, a gente gera um novo compósito. Nesse caso, um compósito estrutural. Um compósitos estruturais, que tem um diferente resultado, uma diferente composição, uma diferente característica, que é de melhor utilização, tanto para a indústria, tanto para construção, tanto para mecânica, tanto para outros tipos de coisa, entende? E tá aqui um pouco da explicação, um pouco da definição anterior do que a gente explicou. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma particularidade ou uma curiosidade sobre os materiais compósitos. Diferentemente dos aços, os compósitos não são materiais de prateleira, mas sim materiais intimamente ligados a um projeto. Ou seja, possuem características únicas de resistências físicas e químicas e um processo de fabricação específico para cada aplicação. Ou seja, particularmente os materiais compósitos, eles não são materiais que estão disponíveis em obra-prima em todo lugar. Provavelmente, os materiais de origem, o material A e B, como explicado anteriormente, eles podem estar disponíveis em prateleira, como estoque, como spare, como esses tipos de coisas que podem ser utilizados gerencialmente ou ligados a usos decorrentes do dia a dia do trabalho, do dia a dia na indústria, do dia a dia na construção. Mas esses materiais, eles são feitos unicamente em fabricação específica. Eles são fabricados especificamente para uma aplicação. Ou seja, eles não são comuns de você chegar em uma casa de construção e achar lá vendendo material compósito, ou ir numa loja de mecânica e achar lá também esses materiais compostos. Por quê? Porque eles são de fabricação específica e são utilizados geralmente em projetos específicos que dependem dessas características desses materiais compostos, entende? Por isso que é uma característica particular. Ou seja, elas não estão a rodo vendendo no mercado, ou não estão disponíveis a todo momento, porque geralmente a fabricação é específica e é fabricado quando é muito necessário utilizar ele. Então, depois de entender um pouco a origem e o que é materiais compósitos, agora a gente pode falar um pouco sobre as suas principais características. E logo depois de entender, a gente vem um pouco na cabeça sobre o que é feito o material compósito, ou do que ele é feito. E aí, os materiais compostos, eles podem ser caracterizados por algumas categorias. E a gente pode falar algumas, como material de reforço, como eu já disse, reforço, matriz, que eu já disse também. E aí temos algumas matrizes, como matriz polimérica, matriz cerâmica, entre outras. E aí, uma das mais, ditas no mercado, ou que eu particularmente mais ouço falar, são algumas matrizes polimétricas, como a fibra de vidro, a fibra de carbono, a fibra de aramida, as resinas e os núcleos estruturais. Cancela, calma. Então, uma das que eu mais ouço falar são os... Calma aí, cancela de novo. Calma aí. Uma das categorias mais famosas que eu particularmente ouço falar são a matriz de polímeros, que
contém nelas a fibra de vidro, a fibra de carbono, a fibra de aramida, as resinas e os núcleos estruturais, que podem ser utilizados em diversos projetos, em diversas criações, tanto na mecânica como no civil, nas construções e outros tipos de indústrias. E aí a gente pode ser usado diversos compósitos com diversas características diferentes e que são aplicados em diversos tipos de projeto. E aí uma das características são a alta resistência mecânica. Ele pode ser isolante térmico, ele pode ser radiotransparente, ele pode ser alta resistência química, pode ter baixo custo de manutenção, pode ser autoextinguível, antimagnético, baixo peso específico, ele pode ter diversas características e essas características são utilizadas para diversos tipos de projetos diferentes e para diversas aplicações diferentes. Entenderam? Então, materiais compósitos eles foram criados, eles foram gerados para juntar características de materiais diferentes, para definir uma característica nova daquele material A e B, que torna o material C, que é o compósito, e que vai ser utilizado independente do projeto, entendeu? Pode depender do projeto que ele quer, se ele quer um material mais leve, mais forte, se ele quer um material isolante, se ele quer um material que tem alta resistência mecânica e que seja mais leve. Vai depender do tipo de composição do material A mais B e vai depender do tipo da sua construção. E aí pode ir definindo vários tipos de materiais compósitos. E isso basicamente é o que? É o resumo de materiais compósitos, entenderam? Não é para ficar muito assustado quando as pessoas ouvem, materiais compósitos, não. Ou seja, é basicamente a junção de dois materiais e que geram um novo material que tem novas características ou capacidades mecânicas, físicas que podem ser utilizadas em um novo projeto ou em um projeto específico. Eu agradeço a paciência e a colaboração de todos. Tenham um ótimo dia, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ajudar a gente bastante, comenta se gostou, comente uma curiosidade também sobre materiais compósitos, isso nos ajuda muito aqui nesse canal. E vamos lá, boa sorte e próximo vídeo.